minha mãe foi professora, nós fomos alunos da escola, eu e meus irmãos. Depois eu fui professora da escola. As minhas filhas estudaram na escola. Eu fui alfabetizada, depois tive o privilégio de iniciar minha vida profissional também na Escola Adventista de Taguatinga. As crianças iam para a construção para carregar cimento, carregar carrinho de areia, carregar os tijolos. Então, quando eu cheguei, tinha uma estrutura muito simples na escola. Algumas salas funcionavam no prédio da igreja, algumas salas funcionavam onde hoje é, né, esse anexo grande que tem aqui. E também tinha umas salinhas assim, vamos dizer, no fundo da quadra. Funcionava assistência social e funcionava a cantina da escola e uma quadra que era céu aberto, né, que os alunos não desanimavam por causa disso, eles brincavam ali mesmo, as aulas de educação física eram no sol. A inauguração da escola, a professora Carmen e a professora Célia eram as professoras. Anos mais tarde vieram então a professora Nália Cornetti e a professora Orenita. E o meu maior sonho era que a minha neta pudesse estudar na escola. E nós realizamos esse sonho. Tive os meus filhos, desde o jardim até o ensino médio, eles estudaram. E hoje eu tenho os meus netos. Até que se construiu um ginásio, né? E a escola foi modernizando. As salas eram salas mistas. Era a mesma sala, onde funcionavam duas séries. Então a sala virada para lá era o terceiro ano, a sala virada para cá era o quarto ano. Então nós tínhamos uma educação infantil muito forte, muitos alunos e as matrículas da escola eram um acontecimento, porque o SEAT era a escola onde os pais esperavam a madrugada inteira para fazer matrícula. Em 78, construímos duas salas grandes, onde hoje são os banheiros. Então a gente foi incluindo sexto, sétimo. A gente migrou de 328 alunos para 760 alunos. Quando eu cheguei aqui, era a gestão da professora Sinai. Tinha muitos desafios, muitos, mas também esse chamado cheios de oportunidades para fazermos a diferença aqui nesse local. E eu me lembro que eu falei para o seu Zé, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar essas grades. Ele falou assim, não faça isso, porque aqui é muito perigoso, né? Eu falei assim, não, mas nós vamos fazer, nós vamos dar uma outra cara para a escola. E num segundo momento a gente começou a buscar, então, uma reforma mais ampla, né? E que ela demorou por alguns anos. Nós levamos a quadra para o fundo do terreno, né? E criando aquele espaço ali no meio de cantina, né? Aquele hall de entrada que não existia. Eu participei da abertura do ensino médio. Eu tive a oportunidade de fazer a regularização e a abertura, né? Toda aquela documentação que precisava para o ensino médio. Abrimos uma turma só de ensino médio. E essa primeira turma nós vibramos com a aprovação de muitos alunos ali, né? Aqui, quando nós chegamos, a parte pedagógica tinha que dar algumas estruturação nela, que já tinha se passado já 40 anos. Nessa trajetória, nós organizamos os professores, começamos a fazer aulões, né? Nós tínhamos um cursinho à tarde, no contraturno, depois nós fizemos também as provas, nossas eram semanais, eram feitas também no contraturno. E chegou no ano 2008, 2009, nós chegamos a ficar em 23º lugar no ranking aqui do DF, no Enem. Nós começamos com os jogos internos, né, o interclasse. Normalmente aconteciam em outubro, na Semana da Criança, e todas as turmas eram mobilizadas, eles se organizavam, eles tinham
quem era responsável pelo uniforme, quem era responsável por um adereço de mão, quem era responsável pelo desfile, às vezes faziam coreografias na hora do desfile. As minhas memórias são as melhores da escola. Eu me lembro que quando a gente era criança, tinha a Festa das Nações. Era a festa que era para fechar o ano, né? Então, cada aluno recebia um estado e ele tinha que falar sobre esse estado. Então, a gente se preparava toda, tinha roupas especiais. E a gente mobilizou até o Detran, parava todo o trânsito e a gente vinha ali da altura da Riachuelo, pela Comercial, vinham os bravadores, clubes de bravadores, e a gente sempre mobilizava bandas para dar o ritmo do desfile e a gente chegava até a escola. Lá a gente fazia uma abertura assim, cheia de pompas, com tudo de direito, com hino nacional, com voto do atleta e tudo mais. E a garotada amava. Quando eu assumi a escola de Taguatinga, nós tínhamos já os encontros esportivos que acontecem na rede. Todo início de ano tem um encontro entre profissionais e normalmente professores da mesma área. E aí, eles sabendo da repercussão dos jogos interclasses de Taguatinga, então eles falaram, por que a gente não faz isso para todas as escolas? E aí surgiu o JADEF. Em determinado momento, eu chamei o professor de educação física, que era o Marcos, né? Eu falei assim, Marcos, nós precisamos montar um time de alguma modalidade em que a gente não tenha concorrência na rede, que a gente possa alcançar o sucesso com esse grupo. A professora Sinara semeou isso no coração de todos. Então, participar às vezes, de vez em quando ali com o PG das jogadoras, fez toda a diferença. Teve um ano que nós tivemos mais de 6 batismos, só das jogadoras. E eu falei assim, olha, eu tenho uma proposta para você. Eu gostaria de ter alunos carentes, que nós pudéssemos auxiliá-los nos seus estudos e que ao mesmo tempo nós tivéssemos um projeto evangelístico na escola. Então, essas meninas, que ficou definido que seriam futsal feminino, elas viriam para a escola, receberiam o auxílio, né, de estudar na educação adventista, mas elas tinham um compromisso primeiro de fazer uma classe bíblica semanalmente. Então, antes do treino semanal que o Marcos dava na nossa quadra, elas tinham uma classe bíblica com o pastor da placa. A história marcante do SEAT trata-se do desabamento do telhado da igreja. Foi uma história de milagre, uma história de bênção, porque teria a capela no horário em que o teto desabou. Foi aprovado pela associação, na época eu estava como coordenador de campo, e nós tomamos a decisão de que não teria aula naquele dia. E aí essa fatalidade aconteceu, né, e ninguém foi atingido. Foi um grande milagre que repercutiu muito. O chamado é quando a gente se põe à disposição de Deus. Isaías fala, né, dispõe-te. Então, todo servo verdadeiro, ele vai fazer isso. Ele vai conversar com Deus e a gente sente o toque do Espírito Santo. Foi muito gratificante, né? Não só porque esse trabalho iniciou naquele momento, mas porque eu tenho acompanhado um pouco de longe, mas assim, o sucesso de ter tido uma sequência durante todos esses anos, né? Então, isso é muito gratificante. Aquilo ali é um investimento que a gente só vai entender lá na frente, e eu já estou lá na frente, e sei da importância que isso é para uma criança, né? Que é uma herança que interfere na eternidade da gente. Depois de 45 anos na educação adventista, a maior gratificação é ver os alunos aonde eles alçaram o bolso. Às vezes você pega aluno que você fala assim,
esse não vai. E você depois você encontra com posição muito boas, exercendo cargos de confiança, e eles falam assim, a escola adventista fez a diferença. Mas sempre alcançando o alvo, né, para Jesus, levando a mensagem do Evangelho. O Evangelho nesse período todo foi a grande meta. E isso para mim é a maior gratificação para mim. Então eu agradeço a Deus pela minha família, por nós termos feito parte da Escola Adventista. Amém.